Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 9 de abril de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos agora a confirmação israelense de como é que é o tal do corredor Morag que eles vão fazer aqui. É muito grande, eles não vão fazer um corredor entre Khan Yunis e Rafah, não. Eles vão expandir aqui o corredor Filadélfia até essa região, ou seja, toda a área de Rafah vai se tornar inabitável, não será mais usada para habitação pelos palestinos. Tudo aqui será demolido para se transformar numa grande zona buffer aqui entre o Egito e a faixa de Gaza. É bastante ousado o plano israelense, mas é exatamente o que Israel falou, né? Israel ameaçou que se não entregassem os reféns, que uma parte considerável do território da faixa de Gaza seria controlado por Israel. E é isso que está acontecendo, ou seja, toda essa área aqui vai passar a ser controle israelense, a faixa de Gaza não terá mais contato direto com o Egito sem passar por Israel, né? Israel também fez algumas operações aqui no norte da faixa de Gaza, em que eliminou um comandante do Hamas por aqui, e tem mais algumas outras informações. No Iêmen, os Estados Unidos fizeram uma série de ataques nas montanhas que tem aqui próximo de Saná. É uma região muito montanhosa, né? E como é comum com esses terroristas, o pessoal se esconde nas montanhas. Então teve um monte de explosão em montanha aqui. E vamos falar também sobre o caso da Microsoft, que demitiu duas funcionárias que protestaram num evento da empresa a favor dos palestinos. Ambas foram demitidas com muita justiça, né? Protestar a favor de terrorista tem que ser demitido mesmo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Versão Brasileira Herbert Richards, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, primeira grande notícia, essa é uma notícia importante mesmo. Finalmente a gente teve uma explicação do que seria, né, o tal do corredor Morag, né? E esse aqui é o plano de Israel para a situação na faixa de Gaza depois das intervenções. A gente já sabe que vai haver uma faixa buffer de segurança aqui de 1 quilômetro em torno do muro, né, aqui que divide a faixa de Gaza do território israelense, então isso daqui já estava certo. Também Israel vai manter o corredor Netzarim, que é essa região aqui, que já foi uma região de colonização israelense aqui na região. Israel vai manter isso daqui para controlar justamente o tráfico aqui. E agora, a grande notícia é essa daqui, né? Havia já o corredor Filadélfia aqui entre Gaza e o Egito, que era muito importante para evitar o contrabando de armas a partir do Egito na faixa de Gaza. Israel decidiu que vai pegar toda essa área aqui. Então essa área toda em azul vai se tornar inabitável, vai passar a ser controlada por Israel, não vai poder mais ninguém morar aqui nessa região, porque vai se tornar uma zona buffer, tal como o corredor Netzarim, né? Isso daqui é o que Israel estava falando sobre controlar uma parte considerável da faixa de Gaza se os terroristas do Hamas não entregassem todos os reféns. Como isso não aconteceu, então Israel já está fazendo essa operação aqui, já começou há alguns dias. A informação que a gente tem agora é justamente que havia, né, a suspeita que seria um outro corredor, então teria mais uma faixa aqui entre Rafah e Khan Yunis, né, aqui separando as duas cidades. Seria um outro corredor aqui. Algumas pessoas chegaram a falar em outros corredores aqui também, para separar mais a faixa de Gaza e coisa e tal, mas aparentemente o plano que foi divulgado por Israel é principalmente esse, é manter o corredor Netzarim e incluir agora toda essa área aqui de Rafah dentro do corredor Morag, e vai ser uma área inabitada, vai ser uma área buffer para evitar o contrabando de armas, né? O que eu imagino que seja a lógica por trás disso, eles não explicaram se é isso, mas o que acontece? Mesmo com Israel controlando esse corredor aqui próximo ao muro, sempre você tem a possibilidade de escavarem um túnel por baixo disso daqui e chegando no Egito, né? O tempo todo eles estão estourando túneis novos por aqui. Então, qualquer coisa relativamente próxima, que mesmo que não seja exatamente na fronteira, você tem esse risco. Então Israel vai controlar toda essa área aqui para evitar esses túneis, evitar a entrada de armas aqui na faixa de Gaza, né? Urgente, o Haaretz, que é um jornal israelense, citando fontes israelenses, o exército já começou a executar
a expansão do corredor Morag e demolir prédios em toda a sua extensão. Ou seja, já começou a operação de destruir todos os prédios que tem aqui nessa área. Essa área não vai ser mais habitável, vai virar uma área buffer. Toda a cidade de Rafah, os campos de refugiados que tem por aqui e tudo mais, né? Então, Tal al-Sultan também, toda essa região aqui vai se tornar, portanto, uma área de buffer, né? Então já estão fazendo as operações lá, e essa informação aqui é impressionante. O Canal 12 diz que 75% dos túneis em Gaza ainda não foram destruídos. Israel ainda não conseguiu, só destruiu 1/4 dos túneis em Gaza. Então esse é que é o problema, né? Esse aqui foi a explosão de um túnel ali na região de Rafah, na noite de ontem. Então você vê aqui a explosão que Israel fez de um túnel ali na região de Rafah, né? E é por isso que eles devem estar fazendo essa área toda aqui de buffer, porque se deixar, eles fazem mais túneis aqui e conseguem contrabandear a arma do mesmo jeito. Então é muito importante esse tipo de atuação por lá, né? Falando sobre o norte da faixa de Gaza, também teve mais uma área aqui que vai ser desocupada em função de ataques recentes, tentativas de lançamento de foguetes contra Israel. E, de fato, Israel fez algumas ações ali na região norte da faixa de Gaza. E, segundo estão informando, eliminaram um comandante do Hamas ali no batalhão Sujaya. O comandante-chefe do batalhão Sujaya é justamente aqui no norte da faixa de Gaza, é essa região aqui, ó, que foi bombardeada aqui. Isso aqui é o bombardeio e aqui, ó, ele teria sido morto, segundo Al-Arábia. As fontes palestinas disseram que 12 de pessoas foram mortas no ataque, e esse comandante-chefe do Hamas que teria sido eliminado por lá. Então, excelente notícia isso daqui, né? Além de Israel, também a gente tem informações aqui sobre o Iêmen, onde continuam os ataques americanos contra os Houthis, contra os terroristas Houthis por aqui. E ontem teve grandes ataques contra o Monte Nuqum, que é próximo de Saná. São regiões montanhosas que tem ali, né? E vocês sabem, esses terroristas costumam mesmo ficar em cavernas ou fugir para cavernas. Como os Estados Unidos estavam bombardeando os alvos dentro da cidade, o pessoal fugiu para as cavernas e aí começaram os ataques nas cavernas. E tem uma grande possibilidade dos B2 estarem sendo usados para isso, né? Porque para você conseguir atingir uma caverna na montanha, tem que ser uma bomba considerável, não é qualquer bombinha que vai conseguir penetrar e destruir o bunker do cara lá na caverna. Então, esses bombardeios B2 conseguem cargas significativas e estão fazendo esse trabalho aqui nas montanhas ali da região, tá? Tem um monte de imagens aqui, imagens até bonitas aqui da destruição nas montanhas lá de Saná, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as conversas de alto nível entre Estados Unidos e o Irã e também o Iêmen ali na região de Omã, né? Começaram essas conversas, vamos ver o que vai sair disso daqui, mas eu não acredito que vá sair muita coisa. Vamos aguardar para ver o que tem, se conseguem fazer a paz ali no Iêmen. Acho pouco provável. Os Estados Unidos impuseram novas sanções em 5 entidades iranianas e mais um indivíduo por apoio ao programa nuclear do Irã, e dias após o Trump ter anunciado conversas diretas com Teherã, né? Vamos ver se as conversas chegam a algum lugar. De novo, acho pouco provável. O Serviço de Imigração americano, o SCIS, agora considera comportamento antissemita, inclusive posts em redes sociais e outras coisas, né, como medidas para negar o green card e vistos de estudantes nos Estados Unidos. Então, o pessoal esquerdista brasileiro que gosta de protestar aí, que acha que o Hamas é bacana, que acha que o Hezbollah é resistência, não sei o que lá, pode se preparar para ir na Disney da Europa, porque a Disney dos Estados Unidos não vai estar mais disponível não, tá? E estudar também por lá não vai pegar bem, ou seja, é mais um avanço do Trump nessa proposta de evitar esse pessoal esquerdista lá nos Estados Unidos, né? Eu acho muito justo isso. De novo, você defender o povo palestino é a sua opinião, ok. Mas lembra, defender o Hamas, defender o Hezbollah, no final das contas, é antissemitismo sim. Esses caras ficam falando que não, que é do rio para o mar, do rio até o mar. Ué, o que é do rio até o mar? É varrer todo o Estado de Israel, não tem esse negócio, é antissemitismo mesmo, não tem... o pessoal nazista adora dar desculpa de que não somos contra os judeus, somos contra o Estado de Israel.
É a mesma coisa, pô. Vocês estão querendo matar os judeus que estão lá no Estado de Israel. Não tem esse negócio, não. Acho muito bacana essa posição da USCIS. E, bom, a Microsoft também demitiu 2 funcionárias que protestaram durante o aniversário de 50 anos da empresa. E, de novo, demitiu e fizeram muito bem em ter demitido, né? O que aconteceu? No meio de uma palestra, inclusive com o CEO da empresa, o Mustafa Suleiman, essas 2 empregadas levantaram, puxaram cartazes, falaram que vocês estão ganhando dinheiro com a guerra, parem de usar a inteligência artificial para o genocídio e não sei o que lá, ou seja, fizeram um protesto totalmente injusto aqui no meio da apresentação e coisa e tal. E, de novo, liberdade de expressão, ok, você tem liberdade de expressão, mas ninguém é obrigado a te empregar se você vai falar besteira no meio da palestra da empresa. Ainda mais sabendo que você é contra a empresa, no final das contas, como é que você vai empregar alguém que é contra a empresa, né? É muito triste isso daqui e a Microsoft está absolutamente correta de demitir essas 2 funcionárias que fizeram esse tipo de coisa, né? Bom, em outro caso lá nos Estados Unidos, o bilionário americano chamado Marcy, que é um consultor do Trump, tá? Ele é ligado ao Trump. Ele está sendo acusado de estar provendo apoio para o Hamas e ali no Oriente Médio, né? Famílias americanas estão acusando o bilionário palestino-americano de facilitar o envio de dinheiro lá para o Hamas e com isso ajudar o envio a construção de túneis e estruturas de terror lá na Palestina, lá na faixa de Gaza. Estão chamando ele do arquiteto do terror, né? O bilionário palestino-americano e consultor do Trump está sendo processado por ter ajudado o Hamas, né? Eu não sei o que vai dar isso daqui, mas eu aconselho o Trump a se afastar desse cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.